O que é as três dimensões? Isto, isto e isto. Então, essas três dimensões nos completam. Então, aos 3 giros que nós vamos ter que fazer. E esse um é do corpo nesse sentido, o do cérebro nesse sentido, e o que o cérebro recebe do espírito, ele recebe nesse sentido. Então, quando isso acontece, vira de cabeça para baixo, ele vira ao contrário e nós enxergamos. Entendeu? Então, são coisas da ciência, que é o conteúdo do meu trabalho, que é uma dor de cabeça. É claro, para chegar até aí onde eu cheguei não foi fácil, mas todos nós, gente, temos um espírito de luz, que nós, às vezes, temos dificuldade de acreditarmos nele. Então, para poder explicar agora, eu vou voltar aqui novamente na lousa, falando dos números novamente, para que vocês possam entender o que eu vou falar lentamente. É porque uma coisa é ligada à outra, não tem como eu falar exclusivamente de uma coisa sem falar da outra. Então, não tem jeito, eu tenho que fazer ligações. Aí eu vou falar, olha o complemento dos números, olha aquelas desenhos lá que vocês viram anteriormente, no vídeo anterior. O 3, o 3 e o 7 eu já expliquei, a junção. O 6 e o 4 aqui, gente, o 6 e o 4 aqui, melhor dizendo, que também vai dar 10, mas aqui. O 6 e o 4, o número 4, é a composição da nossa matéria. A composição da nossa matéria que vai vir, que vai cobrir esse cérebro. Por isso a criança nasce primeiro o cérebro, para depois nascer o resto. E quando nasce sem o cérebro, já sabe o que tem que se fazer, porque é uma criança sem alma. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso. Mas, então, aqui é a composição do corpo. Esse corpo é gerado onde? Dentro de um ventre, que é o outro corpo. Quando a mulher nasce à luz, o que acontece? Ela deu à luz. Por quê? Ele saiu de um mundo fechado para um mundo aberto, que é o nascimento dessa criança. Então, nós viemos sobre a origem de Deus, Cristo, Espírito Santo. Espírito Santo, alma, matéria e vida, e luz. Esses 6, gente, é assustador o que eu vou falar, mas, infelizmente, eu tenho que falar, independente da aceitação do ser humano, não. Mas faça a pergunta, que eu estou pronto para responder até onde eu tenho esses conhecimentos. E é uma tese minha, uma teoria. E não estou impondo nada a ninguém. Por que aqui é o número 8? Porque quando nós chegamos até aqui, faz isso. E quando se faz isso? E por que se faz isso? E por que isso aqui acontece? E quero avisar para vocês de casa. As explicações, para que ela fique bem, é preciso que alguém faça a pergunta. Porque as perguntas é para tirar dúvida. O que eu vou explicar está dentro de mim, dentro da minha mente. Mas vocês, eu quero que vocês tenham alguma dúvida e entrem na dúvida para que eu possa explicar para vocês. Nós chegamos aqui, gente. Aqui é o número 8, porque dentro do mundo bíblico, dentro do mundo da teologia, eu vou fazer uma explicação desses números, por que o 6 e o 9 é o mesmo número, e o significado do número da besta. E o que significa? Não sei se devo explicar, mas vou falar e deixar a curiosidade.
Quando eu fiz esse gráfico aqui e estou dando essa resposta aqui para vocês, vocês estão vendo que aqui tem um espaço aberto. Entre o 9 e o 0 não está fechado, olha. 0, 3, 6 e 9. Mas tem um espaço aberto. Por que esse espaço aberto? Porque aqui é o nosso retorno. Aqui foi a ordem de vida, até chegar ao ponto luz. Nesse ponto luz, é a nossa amostra, dentro do número 7, o que nós temos que fazer. Esse número 6 se torna o número da besta, que eu vou falar uma coisa desagradável e chocante para quem está vendo essa live, esse trabalho. O número 6 representa essa besta, por quê? E por que o número 9 e o número 6 são os mesmos números, com valores diferentes? Porque espiritualmente, o 8, o 0 virou. Então, esse símbolo 5 aqui é para ser representado pelo número 8. Seria pelo número 8. Uma razão muito simples dessa conversa. Simples não é tão simples, porque tudo que se fala dentro dos números, dentro da teologia, não é tão simples. A gente precisa ter um determinado conhecimento, ter chegado a um determinado ponto de conhecimento para poder estar falando. O número 6 significa o número da besta e não o... Assim, nós falamos dos números 666. O número 666 é o valor que chegou, mas o número mesmo é o número 6, que é o número da besta. Por que o número 6 e o número 9? Quando eu falei aqui, olha, gente, Jesus Cristo, número 1, e 9 é 0 menos 1, porque é Jesus Cristo. Por isso que toda vez que você divide o número 10, dá... Toda vez que você divide o valor 10, você divide... dividido por 3, que é a nossa mente, ele dá dízima periódica. E nessa dízima periódica, toda vez que você divide por 3, vai dar dízima periódica. Por quê? Nós nunca vamos saber o significado do 0 pelo que ele representa, quanto eu quero dizer para vocês. Ah, mas Deus... Não, nós nunca vamos saber. Por isso que o 0, ele diversifica e nós não achamos. Porque não tem como nós saber. Porque quando eu falei, se vocês pegarem aqui, ó, 10 vezes 10, igual a 100. Vezes 10, igual a 1000. A gente não reparou que você só multiplicou o 0. Nós não paramos para ver que nós só multiplicamos 0, nós não multiplicamos outras coisas. Porque não existe número 10, é uma dezena. Porque existe, gente, 10 número e não o número 10. Você multiplicou o 0. Pode olhar. O 1 que todo mundo falou, o 1 não foi multiplicado. Porque ele só está indicando uma dezena, uma centena e uma milhar. E quando, para chegar a essa milhar, já tem um 0 aqui na frente, de onde esse 0 originou, porque é 1000. Por isso que o nosso cérebro não consegue decifrar, por isso que o nosso cérebro não, vamos dizer assim, por isso que que diz assim, o nosso cérebro não consegue, nós não conseguimos decifrar mais que 10% da capacidade do nosso cérebro. Sabe por que isso? Se vocês olharem dentro, pela nossa parte espiritual, vocês vão entender. Quando eu chego a um 0, eu tenho que recorrer a um 0, ele multiplica e vai para 100. Quando eu chego a 99, eu falo 100, voltou para ele de novo, para os 2 zeros que eu tinha colocado, porque não existe número 100. Esse trabalho que eu fiz aqui, mostrando aqui, se eu fechar até aqui em cima, aqui vai dar
simplesmente 99. Aí o número 100. Para que chegue até o número 100, para que vocês entendam, até chegar ao número 100, o que acontece? Você vai ter que recorrer a um outro zero aqui, ele se multiplicou e foi para 1000 e você ficou com o seu 100. É como dizer, Deus está sempre lá e nós aqui. E quanto mais nós o procuramos, mais nós vamos ver o quanto nós somos minúsculos, gente. O quanto nós somos pequenos. E não dá para nós imaginar, porque toda vez que você recorre a um zero, ele multiplica por 100.